Eu sou o missionário Sérgio Roberto. Em 1 Coríntios 15, do 1 ao 5, o ensinamento que o apóstolo Paulo vem nos ensinar, e também vem nos ensinar o verdadeiro evangelho, que é pregado pela igreja, que vai te levar ao caminho da salvação. A conversão verdadeira, a conversão fiel. 1 Coríntios do 1 ao 4. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes escolhido, no qual estáis firme. Por ele sereis salvo, se o reservares como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Olha só que interessante, cara. O apóstolo Paulo vem nos ensinar o quê? Para a gente manter a integridade daquele evangelho que ele pregou e foi transmitido por Senhor Jesus Cristo. Em 1 Atos Apóstolos 9, aqui era Saulo que perseguia a igreja, que se converteu, que teve a revelação e o envio por Senhor Jesus Cristo. Então, tanto para ser apóstolo, tem que ter essa revelação e foi transmitido por Senhor Jesus Cristo o mesmo evangelho que Cristo ensinou para os seus apóstolos, em Mateus 10, 1 e 4. O mesmo evangelho que foi pregado pela igreja. A integridade. Aqui vemos Atos Apóstolos 9, 4. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: Quem é, Senhor? E respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue durante e calcicante contra milhões. Aqui, em Atos Apóstolos 9 ali, sabemos que caiu uma escama dos olhos do apóstolo Paulo, porque ele estava cego, perseguindo a igreja de Cristo. Porque quem persegue os apóstolos, persegue a igreja. E o apóstolo Paulo ainda ele é batizado pelo membro da igreja que está sob o pastoreio de Pedro e membro do corpo místico dessa igreja, que é a esposa de Cristo. Para pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, de acordo que foi pregado, de acordo que foi anunciado pelos apóstolos e foi transmitido ao apóstolo Paulo. Por quê? Ele é um dos apóstolos, Barnabé, né? Aqui, Apóstolo Paulo, apostolado de Paulo em Jerusalém. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não querendo que ele estivesse ser tornado discípulo. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhe como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado e como em Damasco pregava desassombra o nome de Jesus. Quer dizer o quê? Infelizmente, cara, vai doer, vai. O que você vê aí, esses envios, esses apóstolos que se ungem, tanto apóstolo, tanto bispo, se auto-unge pastor, auto-unge pastora, bispo, apóstola. É tudo ao contrário que a Bíblia ensina. Para ser apóstolo tem que ter essa revelação. Para ser apóstolo tem que ter o pastoreio constituído de 120 pessoas ali. Como teve ali em Atos Apóstolos ali um. Que interessante. E ele vai deixar bem claro aqui, bem simples. 1 Coríntios 11, 1 e 2, Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicio, porque em tudo vos lembrais de mim. E guardai as minhas instruções, tais como vos transmiti, de acordo que está aqui, 1 Coríntios 15,
eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei e que tendes escolhido, no qual estáis firme, ó, porque ele sereis salvo, e salvo se conservar como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Quer dizer o quê? Conservado por quem? Pela igreja. Por quê? Por quem? Pela tradição. O protestantismo conserva esse verdadeiro evangelho? Não, porque se apartou do corpo místico, da igreja mística e da cabeça, da tradição do magistério. Então já está fora. Então, por exemplo, a minha fé é a fé do apóstolo Paulo. Eu imito Paulo. Mas para você ser imitador do apóstolo Paulo, tem que abraçar a fé da igreja. Eu sou o novo João Batista. Meu carisma é João Batista. Sim, mas João Batista foi cheio do Espírito Santo com a apresentação de Nossa Senhora ali, a sua parente, Santa Isabel. Quando Nossa Senhora chega ali na casa de sua parente, quando a Santa Isabel ouve a saudação, João Batista se alegra, se regozija no ventre de Santa Isabel, por causa da saudação da mãe da igreja, da cheia do Espírito Santo. Como você é o carisma de João Batista, não tem Maria por mãe? Não é mariano? Como você segue os traços do apóstolo Paulo, mas se apartou da igreja, do magistério, da tradição? Que o apóstolo Paulo ali, vemos, ele era protestante, ele perseguia a igreja de Cristo. Se converteu, começou de protestante, passou a ser defensor da igreja. Que interessante. Porque, os sacerdotes ali, olha só que interessante, Atos Apóstolos 9, Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes do sacerdote, e pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achavam seguindo essa doutrina. Agora você cata aqui, Simples entender, Perseguindo a igreja, se converteu e começou a pregar o verdadeiro evangelho que foi anunciado, proclamado pela igreja. O mesmo Espírito Santo que estava ali sobre a vida de Pedro está sobre a vida de Paulo. O mesmo Espírito Santo ali que estava sobre Estevão está sobre a vida de Paulo. Olha só que interessante. Atos Apóstolos, Santo Estevão pregando, diácono Estevão, né? Pregando, edificando a igreja. Olha só quem está ali. Paulo, que era Saulo. Vós, Atos Apóstolos 7:53, vós que receberam a lei por mistério de anjos, não guardaste, morte de Estevão. Ao ouvir tais palavras, embrajaram de raiva e rangeram os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou, olhou o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Olha só que interessante. O Atos Apóstolos 8:1. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Simples, cara. Tanto que o apóstolo Paulo ele vem repreender dois evangelhos, outra doutrina. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito. Que é o contrário que a igreja prega, é o contrário que a igreja anuncia. As outras igrejas vão pregar outro evangelho. Por exemplo, sem Atos Apóstolos 14, quem estava unido ali, orando, junto com a igreja? A esposa do Espírito Santo, a mãe da igreja. João Batista foi cheio, foi impactado com a presença de Nossa Senhora. Olha o milagre prodígio sendo operado pela graça, a cheia de graça. É simples, cara. O apóstolo Paulo ele deixa bem simples em 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Tem que manter a integridade de acordo com eu transmiti para edificar a igreja. Todas as comunidades que foi fundada pelo apóstolo Paulo submissa à sede, ao pastoreio, o pastor universal Pedro.
Tanto que em Gálatas, ó, vai ser reconhecido a graça que foi dada ali em Atos Apóstolos 9 aos membros da igreja, a colunas da igreja. Aqui, ó, a Gálatas 2, 1. Tiago e Cefo e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo, para manter a integridade, porque é um só Espírito Santo. O que você vê aí na Assembleia, na Mundial, na Universal, na plenitude do trono de Deus, não é a integridade. Por quê? Porque se apartou dessa igreja mística, desse corpo místico, da esposa de Cristo, para seguir as suas próprias pregações, seus próprios conceitos, suas próprias doutrinas, seus próprios fundadores. Simples, ó. Segundo Coríntios 11:4, porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, ou outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Agora você cata aqui em Gálatas 1:11. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Em Atos Apóstolos 9 ali. Tanto que ele vem repreender, ó, em Gálatas 1:6. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. O que é um evangelho diferente? O que a igreja não prega, o que a igreja não anuncia, o que a igreja proclama. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia a confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Mais ainda que alguém nosso ou um anjo abaixo do céu vos anuncia um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito, aqui que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Olha a doutrina de Cristo aqui em João 7:14. Ou então Marcos 1:22. Ou então Mateus 7 ali, no finalzinho. Olha só. Aqui, ó. Lá pelo João 7:14, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e dizia: este homem não fez estudo, de onde lhe vem, pois, este conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. Agora você cata aqui em Mateus 7. Aqui, ó, 7:28. Quando Jesus terminou os discursos, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Que interessante. Ou então Marcos 1:22. Olha só que interessante, ó. Atos após 20:28, ó. Cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Olha só. O Espírito Santo construiu bispo nessa igreja, que foi fundada e edificada com sangue. Sangue e água, purificando com a água do batismo e fundada com sangue lá na cruz. João 19:34. 19. Aqui, ó. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Efésios 5:27. Santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível foi purificada com a água do batismo. Salve Maria, essa é a nossa igreja. Esse é o verdadeiro evangelho que foi mantido e pregado pelo apóstolo Paulo.
Salve Maria. Nós somos essa descendência da mulher que guarda os mandamentos igual os apóstolos guardaram e pregaram, proclamaram, anunciaram que eles são marianos. Salve Maria.